Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 7 de junho de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo aqui pela Infomoney TV, ao vivo pelo YouTube do Infomoney. Muita gente pedindo para ir para o YouTube, tá aí, ó, tá atendido o pedido da maioria. Muito legal, ao vivo e hoje para bater um papo sobre o mercado de fundo imobiliário. E vamos falar do mercado de fundos mesmo, esse mercado em alta, um monte de IPO acontecendo, muita gente falando em ficar 100% fundo imobiliário. Hora de conversar então com um analista. Um momento também interessante porque a gente está exatamente no meio do ano. Então hoje eu bato um papo com o Raul Grego, da Eleven Financial, que muita gente conhece, acompanha os relatórios. Pela terceira vez aqui, né, Raul? Sim, terceira vez. Muito bom, muito bom. Obrigado, Arthur, mais uma vez. E bem na metade do ano, né? Um ano que parece que não começa, ele pode não começar, mas ele anda e já chegamos na metade. Então daqui a pouco eu quero saber do que você está enxergando para esse mercado aí. Tá bom. Deixa eu só fazer a abertura. E vou começar me desculpando, porque dá uma olhada na sua tela, ó. Eu sei que tem muita gente que gosta do que eu comente aqui os fatos relevantes, eu gosto de fazer, mas saíram muitos essa semana, são 14 ou 15, se eu fosse comentar todos não ia ter tempo para conversar com o Raul, ia ser só fato relevante. Então eu vou pular os fatos relevantes, infelizmente, porque também não faria muito sentido eu escolher um fato e não comentar outro. Então eu resolvi não comentar nenhum deles, mas teve uma semana bem movimentada, principalmente dia 31 de maio, saiu vários no mesmo dia. Eu vou comentar aqui de destaques. O Einar lá da Economática soltou um relatório muito legal sobre o mercado de fundo imobiliário, e gratuito, aberto para quem quiser, a imprensa toda repercutiu, e eu trouxe alguns dos destaques que ele pôs lá. Por exemplo, esse quadro ele é importantíssimo, o volume diário médio de negociações. Enquanto em 2010 negociava 888 mil reais por dia, agora em 2019 até maio está quase 70 milhões de reais por dia de negócio. Isso é liquidez, isso é segurança, é gente comprando e vendendo quando quiser, né? Isso é importantíssimo. Crescimento enorme da liquidez. Esse aqui eu divulguei no meu Instagram, deu lá uma polêmica, é muita paixão, gente, é só dinheiro. E dinheiro não adianta carimbar, assim, dinheiro é dinheiro, de onde ele vem importa menos, sabe? O gráfico aqui é o seguinte, a mediana do dividend yield de fundos imobiliários comparado com o das ações. Então, dividend yield é a rentabilidade que vem ou do rendimento no caso do fundo imobiliário ou do dividendo no caso das ações. E aí dá para ver aí, os fundos imobiliários estão em azul e eles dão um yield, uma rentabilidade muito maior do que a das ações. E aí o pessoal que gosta de ação e não gosta de fundo imobiliário ficou bravo e tal. É só um gráfico e é só dinheiro. Se entra dinheiro no seu bolso vindo de ações, tá ótimo. Vindo de fundo imobiliário, tá ótimo. De imóveis, tá ótimo. Da poupança, tá ótimo. Dinheiro que entra não faz mal a ninguém. E não tem a melhor classe de ativo. Bom é diversificar. Então você que gosta de ações e viu esse gráfico, não precisa ficar incomodado. Pelo contrário, inclua ações, né, inclua fundo imobiliário no seu portfólio de ações, você vai ter ainda mais yield e menos volatilidade e rentabilidades parecidas. Mas falando dos dados aqui, ó, a mediana em 2019, os fundos distribuíram 7,43%. O que é isso? Se eu comprasse cotas e ficasse recebendo os rendimentos, quanto que daria de rentabilidade só essa grana que entra todo mês? Então 7,43% dos fundos imobiliários contra 1,76% das ações. E 8,78% dos fundos imobiliários no período de 2010 a 2019, enquanto as ações 1,77% nesse período mais extenso. Agora é bom lembrar que fundo imobiliário tem que distribuir. A lei manda distribuir 95%. Já as companhias não, elas retêm boa parte do lucro e distribuem só uma parte menor. Algumas distribuem 100%, algumas até mais do que 100%, mas a maioria, e aqui o Einar usou todas as ações e todos os fundos imobiliários, a maioria das companhias retém lucro e distribui menos. Então, por isso também explica essa grande discrepância, essa grande diferença. Enfim, gente, menos paixão e mais razão. A gente está falando de investir, de prosperar, de ganhar dinheiro. Não precisa ser só com uma classe de ativo, muito pelo contrário. E eu mostro isso não para dizer que fundo imobiliário é melhor do que ações, mas ter ações e fundos imobiliários é melhor do que só ter ações ou do que só ter fundos imobiliários, disso eu tenho certeza. Por fim, ó, gráfico do IFIX na máxima histórica, tanto em termos nominais como em termos reais. Então, em azul você está vendo o nominal, em vermelho é ajustado pelo IPCA.
Então, mesmo considerando a inflação do período, a gente está na máxima histórica, esse gráfico fechou em 31 de maio a 2.553 pontos. E se não me engano, o IFIX subiu mais um pouquinho de lá para cá. Legal, bons destaques, ainda mais com quem a gente vai conversar, dar um gancho para o analista que nos dá muitos insights sobre esses dados que a Economática divulgou. Conheça o Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, baixe aí nesse link que está na sua tela. Esse é um e-book gratuito que é para você tirar suas primeiras dúvidas e principalmente mandar para frente. Manda para os seus amigos, para os seus familiares, para quem quer conhecer fundo imobiliário. Você vive tentando convencer as pessoas? Deixa que eu convenço. Pus toda a minha didática aí nesse e-book que é para te ajudar a explicar o que é um fundo imobiliário. E conheça o nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, ele é online, tem quase 9 horas de duração. Isso aí é um sucesso, todo mundo que faz sai investindo com consciência, seguro para investir, recebo muitos elogios. Conheça o curso, tem um programa completo, você não tem pré-requisitos, você não precisa conhecer de finanças ou de fundo imobiliário. Você sai do zero e vai até para um nível, eu diria, intermediário para mais, para investir com tranquilidade. E me encontre aí pelas redes sociais para bater um papo, mande sugestões, mande comentários aqui do programa. Eu sempre gosto de ver, tento responder, não consigo responder todo mundo, mas eu procuro ler todo mundo que me manda uma mensagem. Legal? Vamos conversar com o Raul, que é dele que eu quero ouvir depois de toda essa... Os fatos eu dei, a interpretação eu deixo para você, viu? Obrigado por mais essa, viu? Tá. Obrigado, Arthur, por ter me convidado de novo. Raul, faz um prazer. Bom tempo que você está cobrindo o fundo imobiliário na Eleven, né? Faz um bom tempo. E de lá para cá, muitos clientes falando assim, puta, tá subindo, eu quero ter mais fundo imobiliário, qual que eu compro? Mais gente interessada em fundos imobiliários. A gente acompanha o relatório da B3, né, que cada vez mais cresce esse mercado de fundos imobiliários, que mais investidores estão entrando. Isso é muito bom para a indústria, é muito bom para quem está começando, conhecer quem está em bolsa também, que também está na máxima histórica, investidor em ações, mais de 1 milhão aí. Sim. Então, é muito bom para a gente que vive isso, né, que acompanha todos os fundos, acompanha os fatos relevantes, acompanha os fundos crescendo, né, fazendo novas emissões, para ter mais investidores, para ter mais dinheiro para investir mais. Eu acho que desses gráficos aí que eu mostrei nos destaques, o mais positivo de todos é o da liquidez, né? É o da liquidez, isso é importantíssimo para todo mundo, né? O da liquidez a gente até comentou um pouco mais cedo, acho que uma coisa que ajudou foi muitas corretoras terem isentado a corretagem para investir em fundo imobiliário. Então isso incentivou muita gente a entrar, a conhecer esse mercado. Então, está na máxima histórica aí como está no gráfico seguinte, mas olhando para frente, né, olhando para as emissões que a gente que está acontecendo, e mesmo que ainda não saiu a reforma da Previdência, ainda o mercado, o cenário macro ainda está um pouco morno, né, ainda não... Não deslanchou, né? Ainda não deslanchou. Pelo contrário, né? A gente acompanha toda segunda-feira o Fox e o PIB vem reduzindo a expectativa e tal. Mas ainda com crescimento. Com crescimento, exatamente. Então, olhando para frente, pelo menos um crescimento, mesmo que modesto, já vai trazer para os fundos imobiliários e para quem está investindo nele, eu acredito que um bom retorno aí ao longo dessa outra metade do ano, pelo menos. E essa máxima histórica, se a gente olhar, vou pôr o gráfico rapidinho aqui, deixa eu só colocar ele aqui, o Matheus já põe na tela. A máxima ela é histórica até o dia que ela deixa de ser. A gente nunca sabe exatamente o dia que vai ser a máxima. Porque se olhar aqui, ó, esteve em máxima histórica nos últimos, sei lá, 3, 4, 5 meses. E quanto mais ele sobe, renova a máxima histórica. Agora, não vai subir para sempre, né? É claro que não. E aí, isso a gente nunca vai saber quando. Agora, comparar esse tipo de análise, pode voltar, viu, Matheus? Esse tipo de análise tem que ser comparativa, concorda? E você, como analista, vê um monte de outras coisas. Sim. A taxa de juros continua caindo. Eu compro NTNB 2045 para mim. Todo mês compro um pouquinho. Cada mês, ó, antes da eleição, paguei não, né? Investi para ganhar IPCA mais 5,90. Sim. Esse mês vai ser menos de 4.
3,8 aí, né? Então, é natural que os fundos imobiliários valorizem também, Continuem né? subindo, exatamente. E assim, e a expectativa com uma reforma da Previdência aí nesse segundo semestre é que essa taxa de juros se mantenha. Sim. E aí o outro gatilho que pode fazer os fundos imobiliários continuar valorizando, por mais que a taxa de juros não vá cair mais tanto, ou que caia marginal, ou que fique estagnada, é a renovatória dos aluguéis, a taxa de vacância diminuindo, a taxa de desemprego caindo, que hoje está estagnada, né? Ao longo de todo o ano ficou estagnada, mas com uma reforma tem mais confiança do investidor, do empresário, para poder contratar mais e ter mais gente. É a parte da renda variável do fundo Sim. imobiliário, né? Essa reação à taxa de juros é a parte com que ele se parece de renda fixa. Sim. Mas Exatamente. ele é de renda variável, quer dizer, se aumenta o lucro dos fundos, vai aumentar, né? Via redução de vacância, aumento de contrato de aluguel, tal, vai aumentar a distribuição e vai continuar subindo. Vai continuar subindo, porque o preço acompanha o yield, né? Sim. Por mais que a gente tenha que olhar para frente, né? Olhar para o rendimento, para como que está se comportando aquela determinada classe de ativo, e tentar olhar o rendimento não para trás, né? Para frente do fundo. Sempre, exato. Então, olhando para frente, a gente vê essa distribuição crescendo e aí o dividendo, o preço acompanhando. Então, mas por aí, isso então, que olhando para frente, se olhar para a parte renda fixa, não é racional esperar uma valorização muito maior, porque uma coisa é a taxa sair de 14,25, a taxa de juros no país sai de 14 para 6,5. Agora ela não vai de 6,5 para 0, para ter uma alta na mesma magnitude, né? Se tudo der certo, ela permanece 6,5, vai para 6, alguma coisa assim. Então essa parte da renda fixa não tem mais um grande upside para acontecer, né? É verdade. E a da renda variável não dá saltos tão grandes, concorda? Concordo. É gradual. Até a taxa de vacância ela vem diminuindo, mas é muito gradual. Estava no começo do ano passado, se você pegar os escritórios em São Paulo, estava em 22% lá a taxa de vacância. Hoje já está perto de 19%. Então ela não vai dar um salto para 10% até o final do ano. Só se o PIB estivesse crescendo demais, o que não está acontecendo, né? Não tá acontecendo. Mas explica essa questão que a gente falou do PIB aí. Está diminuindo, mas não significa que esteja retraindo. Explica isso para quem não entende. Isso o que a gente vê lá é que o PIB, o crescimento da economia, ele pode ser um pouco mais fraco e a gente lá na Eleven tem uma visão um pouco mais forte do crescimento da economia para esse segundo semestre já, por diversas questões ali de consumo. Ano passado teve a greve dos caminhoneiros que prejudicou bastante. Sim. Esse ano a gente acredita que não tenha outra. Exato. Ou torce também, né? Ao longo do ano, né? Então, isso pode fazer com que a confiança do consumidor cresça e ele volte a consumir. Né? Então, faz com que o PIB cresça, mesmo que de maneira moderada, né? Por mais que esteja baixando lá no começo do ano, a expectativa era 3, né? 2,5, 2,5 por aí, E hoje já está em 1,20, né? A média do Focus. Mas ainda é um crescimento. É crescimento, não é recessão, positivo, é crescimento menor, mas não é andar para trás, né? Andar para frente. Então a expectativa dos ativos é que elas continuem crescendo. O aluguel deve ter uma variação positiva. Na semana passada eu fui num evento da Cushman, na Cushman, pela Buildings, que foi sobre a questão de vacância em São Paulo. Gente que falou sobre vacância. Entende um pouquinho esse pessoal do mercado imobiliário. Exatamente. Né? Buildings e Cushman, muito bom. E eles acompanham todos os prédios de São Paulo, do Rio de Janeiro e alguns em outras regiões também do Brasil. E eles falaram assim que nesse eixo mais principal, Faria Lima, Vila Olímpia, Berrini, Paulista,
a taxa de ocupação, a taxa de vacância já está muito próxima de 10%. Então, para frente, o aluguel com certeza vai ser reajustado mais do que a inflação. Claro que eu não posso afirmar com certeza, mas assim, eu acredito muito fortemente que esse aluguel seja reajustado. E isso vira dividendo para o investidor e mostra que a ocupação perto de uma normalidade nessa região mostra um dinamismo aí, um dinamismo, né? A economia crescendo, empresários colocando em áreas mais nobres, indo para áreas mais nobres, ocupando esses prédios. Então, é um fator bastante positivo. E no mercado de fundo imobiliário, esse monte de emissão que está acontecendo? No fim do ano passado teve bastante coisa, mudou a cara do mercado de fundo imobiliário, tirou aquela concentração que era só em lajes corporativas, né? Foi bastante para shopping. E esse ano, como é que você está vendo? E para quem está começando a investir, causa um pouco de preocupação, porque o cara não sabe lidar com isso, como que é essa emissão, tem que comprar, não tem que comprar. É bom as emissões? O que tem para a gente analisar de bom e de ruim quando começa a ter bastante emissão? Tá tendo, assim, o mercado, se você olhar o gráfico de emissões desde 2010, ele teve um boom até 2013, mais ou menos, 14 já caiu bastante, 15 e 16 ficou praticamente estagnado, foi muito ruim de emissões, e 17, 18 e 19, 17, 18 e no comecinho de 19 já tem um crescimento como nos anos de 2011 e 2012. Se você está falando, eu estou imaginando um gráfico, se colocasse a taxa de juros aí, 7,25 em 2012, 2013, 14,25 em 14, 15, 16, e aí volta a cair nos anos seguintes, as emissões acontecem. Isso. Então, é um mercado crescendo, o investidor vendo que o fundo imobiliário é uma oportunidade de ter um rendimento acima aí da renda fixa, né? CDI, saindo um pouco assim do CDI. E os investidores, né? Os gestores, olhando para um mercado, para um ciclo imobiliário, né? Porque é o ciclo daqui para frente, daqui para 2022 pelo menos, olhando para um ciclo de recuperação, né? Que já saiu do fundo do poço, então eles voltam a captar dinheiro para investir ainda na baixa, para surfar uma alta aí de aluguel, de taxa de ocupação mais alta. Então faz sentido essas novas emissões. Faz sentido nessas novas emissões. E o que eu acredito é que para o ano que vem, venha mais emissões de lajes. Daqui para o ano que vem, tenha mais emissões de lajes. Até o ano passado, teve bastante emissão de shopping. Isso. Shopping crescendo. Logística também. Logística também. Esse ano já tem bastante logística de galpões. Né? Só o mercado de galpões já emitiu 1,7 bi esse ano. Outro mercado que está muito aquecido é o de CRI e o de fundo de fundos. Para esse investidor que está começando, a nossa visão ali é que ele comece nesse mercado comprando um fundo de fundos para entender a dinâmica, vai lendo o relatório do gestor gerencial, porque ele explica como que está a sua visão para frente, o seu posicionamento, por que ele tem aqueles fundos imobiliários. O investidor já vai recebendo um dividendo. Começa bem diversificado e vai tendo uma aulinha todo mês ali no relatório gerencial. Né? Vai conhecendo fundos e entendendo por que o gestor... Exatamente. Por que ele mudou de posição, de repente vendeu um, comprou o outro, vendeu um de shopping para comprar um de logística. Você entende o porquê daquele racional, por que ele investiu numa emissão, não investiu na outra. Alguns fundos, eles estão fazendo emissão para comprar secundário. Outros fundos de fundos estão fazendo emissão para comprar algumas 476,
que é onde o investidor, pessoa física, Não tem acesso. não tem acesso. E aí vai de carona com o fundo de fundo. Exatamente, vai de carona com o fundo de fundos. Então ele aproveita todas essas janelas. O fundo de fundos ele é benéfico para aquele investidor que está começando a entender e lendo e vendo o que ele gosta mais, se ele gosta mais de galpão, começa a ter essa dinâmica, a ter essa percepção. Eu considero hoje mais uma classe de ativos, os fundos de fundos. No passado eu não gostava muito mesmo e uma das coisas que me preocupava era a liquidez. E agora com liquidez no mercado, aí faz sentido, fica mais seguro, o gestor consegue implementar mais, dar mais a sua cara para o fundo e tem essa importância, esse detalhe importante que é ter acesso àquelas emissões 476 que a pessoa física não tem. Fora o ganho de capital que ele gera, né? Muitos deles têm a gestão ativa, então ele vai girando a carteira para ter ganho de capital e conseguir distribuir mais. Isso, tem muita gente que critica ainda não entender o fundo de fundo, porque ele fica pensando, bom, eu compro um fundo imobiliário, pago taxa de administração, este fundo compra outros, eu pago taxa de administração dos outros. Se fosse só isso, não faria mesmo muito sentido. Exatamente. Acontece que o gestor, ele compra e vende cotas de fundo imobiliário, faz ganho de capital e com isso ele aumenta a distribuição de fundos, de rendimento do fundo. Não, o gestor e muitas vezes a equipe dele está olhando o mercado de fundos imobiliários o tempo inteiro. Então ele vai pegar alguns block trades, alguns leilões que o investidor pessoa física ali, ele não está atento, ele está preocupado com outras coisas. Não está preocupado com o dinheiro, é óbvio que está, mas ele está preocupado mais com o trabalho dele e deixa o trabalho do gestor tomar essas decisões e o acompanhamento do mercado. Exatamente. Mas eu vou insistir em emissão, não só na emissão, queria falar um pouco de preço. Tipo, a gente olhou aí o gráfico de FIX na máxima, já comentamos que essa máxima amanhã pode deixar de ser a máxima, ele pode continuar subindo e tal. Mas quando eu olho individualmente para cada fundo, e aí, óbvio, quero aproveitar o seu olhar de analista. Preço. Acho que a grande dúvida das pessoas é na hora de uma emissão, de um follow-on, né, de uma segunda, terceira emissão. Ele sabe que ele tem lá o direito de preferência, mas não sabe avaliar se é um bom preço ou se não é um bom preço. E no mercado secundário, tem fundo que subiu bastante. Sim. E aí, como é que faz? Tem um fundo que eu gosto, acho fundo bom, gestor bom e tal. Como que eu analiso se ele está com preço bom, se ele está com preço alto? Como que você analisa e que isso impacta na sua carteira, na sua análise lá na Eleven? O que o investidor também tem que ver, né, e assim, se atentar, quando o gestor, vamos colocar um exemplo, ele está negociado a 110 e ele faz uma emissão a 95 ou 97, sei lá. Abaixo do preço de mercado. Abaixo do preço de mercado. Tem que entender o porquê que ele fez abaixo do preço de mercado, se é valor patrimonial, se é a negociação dos últimos 12 meses, o que aconteceu para ele fazer essa nova emissão a esse preço. E outra coisa é por que ele está fazendo aquela emissão, se ele vai comprar, o que ele vai comprar, se ele vai deixar dinheiro em caixa para achar uma oportunidade no mercado, se ele ainda não tem os ativos. Então, isso tem que tomar bastante cuidado com essas novas emissões e principalmente porque é um mercado que está muito aquecido, né? Então, você fica ali na empolgação de que está subindo, então eu vou aproveitar essa captação aqui para comprar mais baixo e depois eu vendo. E isso não é sempre. Não é uma dá verdade. Certo 2, 3 vezes, mas não significa que vai dar certo na próxima sempre, vez. né? Exato. Então tem que tomar muito cuidado, tem que analisar, tem que olhar bem. E a outra pergunta, assim, olhando para o rendimento, né? O que eu olho, né? Para saber se o fundo está barato ou se está caro, eu olho o que ele pode distribuir. Então, se hoje ele distribui 50 centavos para uma cota de 100, ele tá me dando 6% ao ano. Perfeito, 0,5% ao mês, 6% ao ano. Só que se
eu vejo uma possibilidade dele aumentar esse rendimento de 50 para 60 centavos nos próximos 12 meses ou nos próximos 24 meses, eu já tenho uma cota que possivelmente, mantendo aí uma taxa de juros equilibrada, ele vai de 6 para 6,5%, 7% depois. Então, esse ganho aí, eu já olho e já continuo com ele. Eu acho que vale a pena entrar. Mas quando, assim, o fundo ele está estagnado, está pagando 5,5%, ele está realmente muito caro. Aí não faz tanto sentido você ter uma cota te pagando 5,5%, sendo que na poupança ou num CDI você recebe mais ou menos a mesma coisa. Não compensa o risco do mercado de fundos imobiliários você ter um papel. Fica monitorando se o fundo desvalorizar, aí você vai lá e entra. Exatamente. Outra coisa que eu queria falar com você é sobre alocação. Assim, o mercado em alta e o mercado de fundo imobiliário, de bolsa, está em alta, as pessoas se empolgam. E aí, nessas de dar uma olhada de vez em quando nas redes sociais, eu lembro de um comentário de uma pessoa que aí não lembro mesmo, não é que eu não quero dizer quem seja, não vou lembrar quem era, falando, comecei a investir em fundo imobiliário, é ótimo, porque ele me deu um rendimento de X e a cota valorizou 1,5%, então ele é ótimo. A minha vontade na hora era de responder assim, e se ele tivesse caído 1,5%, ele deixaria de ser um ótimo investimento? Porque quem investe em fundo imobiliário tem que saber que de vez em quando valoriza, de vez em quando desvaloriza. Se o cara analisou o imóvel, o potencial de distribuição de renda, ele não vai se preocupar com uma pequena desvalorização. Sim. Mas se só é bom enquanto sobe, já acaba deixando de ficar bom, porque ou o fundo específico cai ou o mercado todo cai. Isso é normal, né? Como aconteceu na greve dos caminhoneiros. Exato. E aí a gente está falando de praticamente um ano, né? Um ano e um mês. Aliás, recomendo, você procure lá no meu canal do YouTube, esse é um dos vídeos mais vistos de todos que eu já fiz, porque o ano passado, em maio, teve uma queda forte por causa da greve dos caminhoneiros. 2 meses de queda muito forte, né? Isso, 2 meses de queda. E aí eu expliquei, olha, você está comprando em fundo imobiliário, está desesperado com a queda, presta atenção, deixa eu te explicar o que você devia ter feito, o que ainda pode ser feito e tal. Dá uma olhada nisso agora, em época de alta, para ver se você não está cometendo os erros que foram cometidos por quem não se atentou a essas possibilidades, porque vem coisas de que a gente não espera. Né? E pode acontecer, né, no mercado. E aí como é que faz sobre alocação? Você tem um número na cabeça, você tem um número ideal? Eu sei que isso varia de acordo com perfis, obviamente. Uma coisa é uma pessoa jovem, sem filhos e tal. Mas eu vejo, hoje em dia, eu tenho visto muita gente falar que eu quero ficar 100% em fundo imobiliário. Eu não sou e não recomendo. Você tem algum número que você acha ideal de alocação? É o que você falou, né? Vai de perfil para perfil, de momento de investidor para momento. O que o investidor pode olhar, ele pensa, eu vou comprar um apartamento para alugar. Certo. Quanto você despenderia nesse apartamento e quanto que isso seria do seu patrimônio? Seria do seu patrimônio. Faz Isso sentido. Pode ser uma conta que o investidor pode fazer para investir no fundo imobiliário, porque ao invés de ele ter um patrimônio em um único apartamento para alugar e receber lá 4,5%, 5% de aluguel, se ficar alocado pelo todo o tempo, investir esse dinheiro em fundo imobiliário. Certo. Se ele for ter 2 apartamentos para alugar, então faça essa conta também de qual que é o valor desse apartamento. Dentro do seu patrimônio. Dentro do seu patrimônio, porque muitas vezes o investidor também tem apartamento, tem fundo imobiliário e quer sair dos outros investimentos para colocar em fundo imobiliário. Aí é uma concentração. É uma concentração só funciona enquanto tudo está dando certo. E as coisas não dão certo o tempo todo. Não é só no mercado de fundo imobiliário. Exatamente. Então você tem que ter essa diversificação e olhar como um portfólio. Se você já tem um apartamento que representa 20% do seu patrimônio, e quer colocar mais 20% em fundo imobiliário, então você vai ter 40% no mercado imobiliário. Essa é a ideia, porque às vezes o investidor tem um apartamento, tem fundo imobiliário, só que ele não considera o apartamento dele no patrimônio de investimento. E tem que considerar, evidente. Tem que considerar.
Então, é bem interessante isso, porque muita um gente ponto tem de imóvel, vista. assim. A gente está quase chegando no fim, eu sei que também você tem compromisso, não pode demorar. Eu queria só aproveitar que tem um analista aqui, eu quero recomendações, seja de compra ou de venda, não precisa ser muitas, dois fundos, se tem alguma coisa que você mexeu na sua carteira e vendeu, ou se tem alguma recomendação de compra. Tá. Eu tenho olhado bastante para essas emissões e alguns fundos que estão com dinheiro em caixa podem trazer bons ativos aí para o seu portfólio Certo. e agregar Aumentar aumentar a de distribuição e deixar o investidor mais tranquilo já com o dinheiro alocado. Recentemente a gente fez uma troca e colocou o XPLG na carteira, que fez uma captação agora há pouco com muito sucesso. Então é um fundo que a gente olha e a gente recomenda e colocou na carteira. O ALZR também, que é outro de logístico, né? Também a gente tem recomendação forte, tem uma recomendação e gosta muito do fundo, da gestão da Aliança. E há muito tempo a gente já recomenda ele ali e recomendou entrar na emissão e agora a cota que começou a subir, porque ele vai ter uma diversificação, ele conseguiu uma captação que supre a diversificação regional e de locatário que ele precisava. Em shopping a gente está com uma recomendação muito forte nesse segmento, porque para o segundo semestre agora é consumo, né? A base de comparação com o ano passado, por conta da greve dos caminhoneiros, maio e junho ficou muito ruim nos shoppings. Então, possivelmente, tem ali uma distribuição muito maior do que foi no ano passado, né? Então, shopping, a gente está com uma visão muito otimista para 2019. Tá bom, eu falei assim, recomendação de venda, mas o analista ele não recomenda a venda. Eu vou refrasear. Qual que é aquela recomendação neutro da sua carteira? Tá. A gente, assim... bom, o que o preço já está muito esticado ali, que a gente acha que não compensa, é o HGJH. Certo. Tá? É um fundo que tem dois ativos muito bons, porque JH agora não é mais JH, né? É PO, HGPO. Um dos ótimos fatos relevantes que eu gostaria de ter lido, mas teve muito essa semana. Ele mudou de HGJH por conta da saída da JHSF como consultor. Isso. E agora é HGPO, que é Prime Offices. E esse é um fundo que a gente acha que nesse preço está muito caro e a gente não recomenda entrar. Ou seja, o fundo é bom, o imóvel é bom, só que nesse preço não é bom negócio. Não Espera é bom o preço cair e faça um melhor negócio. E não faz sentido depois. o investidor faz sentido ele ter outros fundos, outros de laje corporativa que pode pagar um yield melhor até. Certo. Recomendação neutra, não é de venda não, viu? É porque analista nenhum dá recomendação de venda, eu sei como é. Raul, brigadão. Obrigado, Arthur. Valeu, que venha mais vezes. E obrigado mesmo, baita papo bacana, tenho certeza que quem acompanhou também gostou. Obrigado, Arthur. Para você, um grande abraço, até a próxima sexta-feira, hein? Te vejo lá.